Bom dia, pessoal. Me escutam? Tudo certo? Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente pode ir iniciando. Então, nosso encontro de hoje é um pré-lançamento, né, desse livro do Ricardo Rodolfo. Já temos o livro impresso, dá para mostrar já. Talvez alguns de vocês já tenham recebido, que é um livro cujo título é A Psicanálise de Novo, Elementos para a Desconstrução da Psicanálise Tradicional. É um título instigante, né? E a primeira questão que a gente se colocou ao pensar esse encontro de hoje foi justamente, e acho que isso é uma curiosidade geral, né? Que desconstrução é essa que se pode pensar em psicanálise? E que desconstrução é essa que o Ricardo Rodolfo propõe nesse novo livro que está chegando ao Brasil em português? Ele não é um novo livro, porque ele foi publicado em espanhol já faz alguns anos, mas está chegando agora aqui, e talvez até pelo momento que a gente tem vivido no Brasil, pelas discussões, pesquisas que estão acontecendo, seja um momento mais profícuo para a gente pensar a desconstrução em psicanálise do que se ele tivesse sido lançado há, por exemplo, 10 anos atrás, né? Então, essa é um pouco a provocação do encontro de hoje, a gente pensar um pouco que desconstrução é essa, e para isso contamos com a presença do Paulo Gleich, que é o tradutor desse livro para o português, psicanalista da POA, e o Vitor Hugo Trisca, que também trabalha com esse autor há já um certo tempo, tem ele como referência, e também psicanalista da POA. E eu propus ao Vitor e ao Paulo que a gente quebre um pouco, desconstrua o protocolo, ao invés de eu apresentá-los formalmente, que eles se apresentem também falando um pouco de como é que se encontraram com a obra desse autor. Então, acho que a gente pode primeiro fazer essa rodada, né? Vocês se apresentarem e falarem um pouquinho do autor. E aí, em seguida, a gente tem uma fala do Paulo, uma fala do Vitor, e ao final abrimos um pouco para discussão, perguntas, comentários de todo mundo que está presente aqui no encontro. Beleza? Pode ser assim? Então, Paulo, Vitor, com vocês. Paulo vai antes? Ou... Teu microfone está desligado, Paulo. Tá sem som, Paulo. Ah, agora sim. Ainda sem som, Paulo. Acho que trancou o vídeo do Paulo, né? Bom, vamos aguardar um pouquinho, ver se ele consegue entrar de novo. Talvez, enquanto isso, Vitor, quer ir introduzindo? Pois é, pode ser então, posso começar. Então tá, gente. Bom dia, todo mundo. Saudações. E agradeço o convite ao Josias, parabenizo pela publicação do livro também. Parabenizo o Paulo pela bela tradução e saudações para todo mundo que está aí presente acompanhando, pelo livro ou pelo tema, os temas que o livro suscita. Brevemente, a minha trajetória, assim, contou o Rodolfo, em algum momento muito
específico, né? Estava no final do mestrado, tinha estudado muita formalização lacaniana, topologia, estava bastante enterrado nisso e precisava de algum arejo, né? E nesse momento me apareceram questões teóricas muito específicas a respeito da relação da história com a estrutura, já que topologia tem muito disso, de ser uma apreensão estrutural do Lacan. O que é contingente, com o que é necessário, o que é universal, vale para todos os tempos e todos os lugares, e por que é localizado, o que é diverso, né, o que é local. E nesse momento, o Rodolfo, isso eu estou falando lá, já faz, bom, não vamos fazer contas aqui, mas faz uns anos já, o Rodolfo, que eu conhecia só pelo Brincar o Significante, acabei tendo em mãos um xerox, como falávamos, desse livro em espanhol, né, já que dispunhamos, e me chamou muita atenção, né, a desconstrução da psicanálise tradicional, o título por si só já, né, desconstrução da psicanálise tradicional, ou seja, já afirma que tem uma tradição, e aí o livro me pegou muito e me inspirou bastante porque veio a ser depois do doutorado, que comecei lá em 2012. Então eu conheci ele nesse intervalo entre o mestrado e o doutorado, e ele foi definitivo para os rumos que acabei percorrendo depois e que, bom, vou comentar um pouquinho depois como isso, o que penso a respeito desses temas, mas foi por aí. Perfeito. Acho que o Paulo conseguiu entrar de volta. Paulo quer te apresentar? Consegui entrar, espero que eu consiga ficar. Sim. Não sei o que aconteceu. Bom dia para todo mundo. Legal ver tanta gente que faz tempo que eu não vejo. E, enfim, também aqueles que eu não conheço, que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. É um momento muito especial, acho que, sem dúvida, para o José, que está encabeçando o processo, esse projeto de lançar esse livro. Mas para mim também é um momento muito especial, porque essa tradução, que agora, né, finalmente vai encontrar os seus leitores, ela começou uns 15 anos, mais ou menos. Eu vou contar também um pouco nessa proposta que o Josias fez, né, da trajetória de trabalho e de transferência também com o Rodolfo, que começou ainda na graduação, com o Brincar e o Significante, né, que muitos de nós aqui a gente lemos, trabalhamos, estávamos antes de começar, né, que a maioria de nós teve acesso a esse texto via polígrafo, né, porque é um livro que foi lançado ali no final da década de 80, início da década de 90, e que está esgotado já tem muito tempo, mas que é uma referência para analistas que trabalham com crianças, sobretudo, né? Muito presente na formação de muitos, e um livro, sem dúvida, fundamental para esse trabalho, né? Mas depois do Brincar o Significante, que então é esse texto, né, que circula muito ainda até hoje, foi lançado no Brasil apenas o Desenhos Fora do Papel, que circulou muito menos, né? Muitos talvez nem saibam que existe também uma tradução deste livro do Rodolfo, trabalha em cima de um caso clínico e trabalha no detalhe esse caso, o livro inteiro, belo livro também. Mas depois disso, a produção dele seguiu muito intensa. Ele tem pelo menos mais uns 6 livros publicados, não sei exatamente quantos, né? E este aqui, finalmente, foi lançado na Argentina em 2004. E na verdade, eu tive acesso a ele porque eu fui uma vez a Buenos Aires, lá na famosa livraria O Ateu. Então,
navegando ali a sessão de psicanálise, que na Argentina é bem maioria dos lugares que a gente costuma ir, e me encontrei com este livro. Então, na época lançado, não fazia muito tempo. E foi um livro que imediatamente teve um efeito muito profundo, a leitura dele, por algumas questões, por algumas provocações que ele fazia ali, que embora dissessem respeito muitas vezes, né, a um contexto específico de Buenos Aires, ou mesmo a questões, né, que estavam muito em voga numa outra época, porque esse livro ele contém textos, ensaios escritos e apresentados ao longo de muitos anos, desde a década de 80, né? Então é assim um pupurri, digamos, do pensamento do Rodulfo e de como este pensamento foi se construindo, né? E nós vamos encontrar nas obras mais recentes dele, então, muitas das questões que ele coloca nesse livro desenvolvidas daí, né, mais amplamente. Mas então, bom, voltei com esse livro na minha bagagem e ainda na graduação, uma disciplina de clínica, eu não me lembro exatamente qual era, com a Sandra Torossian, que escreveu junto com a Andrea Ferrari o prefácio do livro, que trabalhava, né, com este autor. Então foi um encontro, digamos assim, muito feliz com essa transferência em comum, né? E a Sandra também trabalhava na época já com outros textos que não circulavam muito aqui, né? Então foi um subsídio importante naquela época para pensar as questões que nós discutíamos na disciplina. Ela, né, deste livro, do meu contato com o autor, e acabou que surgiu mais ou menos naquela época, isso já tem uns 15 anos, mais ou menos, a ideia de nós compormos um pequeno grupo para fazermos a tradução deste livro e tentarmos a sua publicação, né? Pensamos inicialmente através da universidade, com a qual todos nós tínhamos vínculo, e começamos esse trabalho, mas enfim, né, aquelas coisas, vão surgindo, né, outros projetos, outras demandas, as pessoas vão seguindo outros caminhos, nós não seguimos isso, mas eu estava tão indo né, com esse trabalho de leitura e de tradução, que eu acabei tocando e fiz por conta própria a tradução, de forma muito amadora, né? Tenho experiência, não tenho formação nessa área. Minha relação com o espanhol é também muito menos acadêmica e muito mais de haver vivido um tempo fora do Brasil, num país de fala espanhola, mas enfim, acabou se fazendo essa tradução amadora, e amadora também no sentido do amor pelo texto, pela transferência com o autor, e enfim, né, acabou que o caminho de publicação que tínhamos pensado na época não foi possível. Quantos anos depois surgiu também uma outra possibilidade de publicarmos com uma editora que também acabou encontrando obstáculos, né? E, bom, em algum momento esse texto ficou na gaveta, né? Estava lá guardado, corria o risco, digamos assim, de não encontrar o seu destinatário, né? Josias, então, também no encontro com a Sandra, me corrija, Josias, se eu estiver falando mal, né? Mas um encontro com a Sandra e com o Rodulfo, e transferenciado também, né? Com esse autor, ficou sabendo que existia essa tradução, né? E aí o seu desejo de poder publicar, e aí se iniciou um trabalho
né, de revisão muito cuidadosa, seleção dos textos também, né, porque essa edição que está chegando até vocês, ela não é a edição íntegra, né, foi uma assim dos textos pertinentes, né, porque de fato o livro original ele é um mix, né, de textos de muitos tempos e de muitos momentos também da trajetória dele. Então, né, teve também uma seleção muito cuidadosa de que seriam importantes, que seriam pertinentes, né, e que é isso que está chegando. Então, eu estou muito feliz, né, não só por esse trabalho, né, por essa sensação de ter valido a pena, embora o próprio exercício de tradução. Ó, a minha Síria aqui se manifestando. Mas então, né, que finalmente, né, esses textos encontrem leitores no Brasil é realmente uma alegria muito grande e uma vontade também, né, de ver os efeitos dessa publicação, da circulação desses textos. Então, bom, acho que é isso, assim. Muito bem. É isso mesmo, Paulo. Tu disse para eu corrigir se fosse outra coisa, mas é isso mesmo. Eu encontrei o Rodolfo também com a Sandra, mas na verdade no PPG de Psicanálise da URGS, eu encontro o Rodolfo com a Milena, que está aqui, com a Andréia, que é minha orientadora, porque todo mundo vai referenciando um pouco o Rodolfo e essa teoria da desconstrução, né, que nos ajuda a pensar tantas questões contemporâneas na psicanálise. Acho que podemos passar para o Vitor. Pode ser? Então tá. Bom, refaço aí os parabéns ao Josias e ao Paulo, e acho que agradeço em nome de todo mundo por esse esforço de publicação, né, que agora escutando o Paulo a gente vê que tem um carinho, um interesse especial que se nota, né, que se faz notar na qualidade do trabalho. Bom, gente, então assim, vou fazer um comentário, acredito que entre 20 e 30 minutos a respeito dessa relação entre desconstrução e tradição, que se recoloca também nos termos, recoloca entre partes, né? Não se traduz necessariamente, mas entre história e estrutura, como falei antes, entre aquilo que é contingente, o que pode ou não pode acontecer, e aquilo que é necessário, né? Aquilo que tem que acontecer, e, finalmente, entre aquilo que é universal, ou seja, transhistórico, e aquilo que é diverso, que é local, né? Que é afetado pela história, pela geografia. Acho que são questões que pelo menos são as questões que mais me tocam em relação ao que o Rodolfo coloca, e vou destacar elementos principalmente que aparecem. Já a gente não vai fazer uma apresentação do livro, né? Tem que ler, tem que comprar o livro e ler, gente. Mas que aparece no capítulo que se chama O Luto do Pai, Proposições para uma Desconstrução Necessária, que é o capítulo ao qual me detive para fazer esse comentário. A gente fazendo um breve prólogo, diria assim, na tradição do pensamento ocidental, pensamento científico ocidental, a gente tem então essas ideias do que é universal, necessário, invariante, e a gente nota isso, né? Por exemplo, em como aprendemos as leis naturais, que a gente objetiva matematicamente, né? Como a lei da gravidade. Um dos méritos do estruturalismo, e esse termo estrutura vai ser central aqui para o que quero comunicar, foi, ou teria sido, né? Tem leituras aí, o mérito do estruturalismo foi usar os métodos das ciências exatas, ciências humanas. Então, a gente pôde descobrir nesses objetos de outros campos, fora das ciências exatas, de maneira assim objetiva, científica, no campo da linguagem, do parentesco, das trocas sociais e também no campo do inconsciente, se a gente pegar aí a entrada do Lacan nisso.
Então, a gente descobriria aí leis tão estáveis e invariáveis no campo das humanidades quanto aquelas que a gente já encontrava no campo da natureza, né? Que grande tento metodológico. Logo, a gente sabe que viriam as críticas, as crises, as dificuldades internas ao estruturalismo, ou das disciplinas ditas estruturalistas, e a gente observa isso em parte dentro da obra do próprio Lacan, né, onde ele diz que, olha, sou levi-straussiano, meu conceito de estrutura vem daí, mas daqui a pouco ele deixa né, a linguística e a antropologia, pelo menos no que diz a respeito ao uso estrito de uma noção estrita de estrutura, para fazer a sua própria noção disso. Diz que a estrutura se inscreve no real, isso é uma moda, é algo, é como um movimento. Né? Então, Lacan faz a sua própria, seu próprio uso disso. Né? Mas, bom, uma interessante posição a respeito disso, acho que a gente encontra no livro do Humberto Eco, chamado A Estrutura Ausente. Livro já antigo, mas muito interessante, né? Bom, enfim, coisas do Humberto Eco, baita livro, onde ele aponta a impossibilidade ou até a infertilidade do caráter ontológico, no sentido de permanente, último, eterno da estrutura, e vai explorar esse caráter metodológico da estrutura. Então, é uma questão que a gente vai encontrar aqui. Mas, bem, isso é um prólogo, né? Por que isso é relevante? Relevante, a meu ver. Porque a noção de estrutura, ou ao menos alguns dos usos que a gente pode fazer dela, vai virando na psicanálise contemporânea um grande problema teórico e também político. Né? O Rodolfo aponta isso muito bem ao identificar no nosso campo, no campo psicanalítico, uma estratégia argumentativa que coloca pessoas, figuras empíricas, acho que ele chega a usar esse termo, no registro do imaginário, para a gente fazer essa oposição aí do campo lacaniano entre imaginário e simbólico, ou seja, coloca as pessoas, figuras empíricas, no registro do imaginário, do mutável, e isso se opõe ao que está no campo das invariantes, do simbólico, da estrutura, né, que seria composta a estrutura por lugares vazios, um sistema de lugares vazios a serem recheados, né, ocupados por figuras imaginárias, mas ainda assim esses lugares simbólicos seriam constantes, ou melhor, né, seria um sistema onde alguns lugares são constantes no sentido de invariantes, imunes ao tempo, à geografia, ou seja, transitórios. Né? E a gente vê que o termo estrutural, nesse campo lacaniano, vai ganhando esse tom, né, daquilo que é imutável, que é invariante, que é imune ao tempo. Então, eis o peso que esse termo vai ganhando. Algo como um princípio inerte, ou, né, para usar o termo que o Rodolfo muito bem, de uma maneira muito sagaz, coloca, uma inércia de princípio. As palavras do próprio autor, ou inércias de princípio, ou inércia de princípios. Acho que ele fala, não, ele brinca aqui no início da psicanálise, tem o princípio da inércia, que o Freud usa desde o projeto, né, já do século retrasado, mas ele gira esse termo, princípio da inércia, para falar da inércia de princípio. Né? Ou seja, há princípios que ficam inertes. Mas, bem, quero me desdobrar um pouco mais, assim, para explicar o que pensei. Isso serve para a gente pensar como uma patologia contemporânea, o problema das ditas novas formas clínicas, o que se articula intimamente também a novas, mas nem tão novas assim, claro, formas familiares. Por quê? Se a gente tomar a teoria das estruturas clínicas, com o sentido que vemos que esse termo, estrutura, adquire, a gente teria que admitir que a estrutura da linguagem constrange o sujeito a poucos e delimitados tipos de constituição. Para alguns mais radicais, a gente encontra ainda hoje no campo lacaniano apenas 3 estruturas clínicas, né? 3 tipos de constituição do sujeito, ou 3 tipos de transferência, enfim, né? A gente pode discutir isso depois, e alguns subtipos talvez, mas tem gente que é bem radical nisso. Né? Então, muita gente vai dizer, e o Rodolfo capta isso em poucas frases, mas coloca de uma maneira muito objetiva, pontual e clara, que inclusive mudam radicalmente as formas de sofrer. Acho que a psicanálise não é refratária a isso, mas alguns vão colocar que não mudam as modalidades de estruturação do sujeito. Sofre de um jeito diferente, mas são fenômenos assim de superfície, a estrutura segue a mesma. Vejam só
o imaginário e o simbólico, a forma de apresentação e o que subjaz, né, as aparências e a estrutura. A gente acaba desenhando o problema com esses níveis, assim, né? Então, aí, a meu ver, tem um problema. A psicanálise, que é uma clínica, uma teoria que desde o seu princípio tem por, ao princípio de novo, o início, mas também um princípio no sentido de axioma, talvez, né? Tem por princípio, e no seu princípio, cotejar a cultura com seus modos específicos de sofrimento, teria chegado a um diagnóstico final e inegociável. A cultura se organiza a partir de uma lei paterna, a gente vai entrar nisso, e disso resultam 3 constituições possíveis, 3 diferentes modos de assimilar, rejeitar, ou assimilar e rejeitar, no caso da perversão, essa lei paterna. Felizmente, creio eu, essa leitura não predomina, pelo menos não assim em termos pelo menos não quantitativamente, mas é algo que eu acho que afeta o nosso modo de pensar, de colocar questões como essas, né? E ainda assim, a meu ver, é uma tremenda falta de compreensão crítica dessa epistemologia que sustenta uma psicopatologia psicanalítica baseada em estruturas clínicas e ponto, né? Então, em alguns lugares a gente vai ver, bom, o que é uma psicopatologia psicanalítica? Estruturas clínicas, né? Bom, a gente começa por aí, sendo que acho que é um terreno bem mais rico, né? E para tanto, como o Rodolfo aponta, talvez precisemos fazer o que ele chama de luto do pai, como já acontece nesse capítulo que apontei, como ele nomeia nesse capítulo que apontei, né? Bom, de toda forma, os modos singulares de sofrimento não estão muito preocupados em prestar conta às nossas teorias. Isso é importante a gente ter em mente. Mas, bom, nessa discussão, a psicopatologia contemporânea e os modelos familiares são articuláveis, como disse antes. Isso a gente vai ver na literatura que discute, né, a psicanálise contemporânea, as questões contemporâneas para a psicanálise, porque a família é tomada como o núcleo, evidentemente, onde os sujeitos se constituem e que expressa essa família as mutações culturais que seriam resultantes, como a gente vai encontrar bastante por aí, do tal do declínio paterno, do declínio do nome do pai, como tantas obras nos afirmam, principalmente ali no início dos anos 2000. A gente vai encontrar isso muito, muito, muito. Então, sobre esse ponto, acho que tem pelo menos 3 abordagens que a gente pode descrever. Digo pelo menos 3 porque tem várias, tá? Um deles, aqui vou entrar um parágrafo um pouquinho mais, pensamento um pouquinho mais teórico, xarope, mas acredito que tem alguma pertinência, tá? Para a gente conversar. Então, um deles, primeiro desses tipos de abordagem, vai entender que as figuras paternas, empíricas, imaginárias, que estão tão desinvestidas no social dos nossos tempos, estão tão desinvestidas que não podem transmitir, inscrever, homologar o nome do pai. Então, vejam, aí a gente tem o pai, com P maiúsculo, digamos, mantido num lugar invariante, numa estrutura hierarquizada, onde o pai é um significante, um elemento central, principal, diferenciado numa estrutura, né? Então, mas não há, de toda forma, mudanças no sistema subjacente. Então, essa é a primeira estratégia argumentativa, né, que a gente vai encontrar em muitos, assim, há uma desvalorização, né, do elemento pai no social. Isso eu acho super vago, isso, já digo de antemão, e é por isso que não se inscreve um elemento simbólico, mas o elemento simbólico está ali, a estrutura é a mesma. Entende? A gente nota mudanças, mas essas mudanças não estão de acordo com que não se encaixam bem na estrutura que está lá paradinha, né? Por aí. Então, o segundo tipo de abordagem vai falar do enfraquecimento ou declínio do próprio elemento simbólico na estrutura, né? E já vão dizer, opa, a estrutura social muda, não é só, né, um fenômeno de superfície, embora não seja um bom termo. Só que em vez de pensar em alguns, né, nesse segundo tipo de abordagem, que esse lugar vazio é um espaço livre que permite, promove a reconfiguração no sistema, a gente pensar num sistema de elementos que, quando um muda, os outros mudam também junto, nesse segundo tipo eles vão tomar essa ausência do pai, esse declínio, como uma ausência crucial, irrecuperável, causa de toda a desordem dramática que desencanta a cultura, põe a família em desordem e tudo mais, né? E o terceiro e último tipo que destaco é o dos lacanianos que tomam o grande outro barrado, a barra no grande outro, a marca da falta no outro, a castração do outro, se preferirem, grande outro, lacaniano, como condição de possibilidade para rearranjos dentro desse sistema. Ou seja, há um elemento faltante, né? O centro da estrutura não é um pai que pode ou não estar ali, mas é uma falta.
E a estrutura simbólica, então, seria um conjunto covariante de significantes, sem lugares invariantes, mas sempre rearranjadas. Então, tem um movimento na Argentina bem recente e presente que parte por aí para abordar elementos contemporâneos, né? E interessante, o Rodolfo já lança isso para nós de alguma maneira há muito tempo atrás. Então, existe a estrutura, mas seu centro seria um vazio, né, desse terceira abordagem. A meu ver, é mais interessante, inclusive, talvez mais fiel em termos formais, mais rígido da própria teoria lacaniana. Mas, bom, daí, né, a gente encontra nesse campo, nessa literatura, diagnósticos de que a família está em desordem, como diz a Rudinesco, né, cujas últimas manifestações assim têm, bom, não vamos comentar. A família, a cultura está em desordem, e principalmente porque se encontra diluída, ausente ou ridicularizada a figura do pai, e onde não se dão, então, as condições da inscrição da lei paterna. E aí a gente encontra uma consonância perigosa do discurso psicanalítico com discursos políticos conservadores, que querem, assim, bom, vamos voltar às tradições, às nossas raízes, à família tradicional. Vejam só que terreno delicado e perigoso com o qual a gente se alinha quando entende as coisas dessa maneira, né? Ou clama que o nosso futuro só pode vir a partir de uma retomada das tradições. Let's make America great again, etc. e tal, né? Bom, e vai se compreender, então, que disso resultam as ditas novas formas clínicas, o Rodolfo também coloca esses termos, né, os sujeitos desbussolados, como Miller coloca, ou seja, sem bússola, sem ordem, né, são esses estados que não são psicóticos, não são neuróticos, mas são, sobretudo, tomados sob o signo da desordem, da falta de lei, da falta de pai. Seriam eles, assim, ininteligíveis em si mesmos, porque são alheios a uma ordem, ou são ininteligíveis para essa teoria pai-centrada, que encontraria aí um limite dela mesma, né, pois só pode compreender certos estados em termos de desordem. Então, a estrutura, retomando o Humberto Eco, é uma ontologia ou é método, né? A gente vai entender que esses elementos são estruturados ou não são, né? São organizados por uma lei ou não são, ou a estrutura é um método, é a grade que nós usamos para abordar nossos problemas. Isso é muito importante da gente pensar, uma questão epistemológica fundamental, né? E ainda pensando de outro modo, e agora trazendo mais para os termos do Rodolfo, essa teoria pai-centrada, seja no Freud, seja no elemento teórico pai, numa estrutura, né, pensando no campo mais lacaniano, ela passaria de algo além, hoje em dia, de uma tradição, isso é, algo cujo valor de verdade, cuja validade se produz e se reforça pela insistência da sua própria repetição, quando é transmitida. É o que se ensina, é o que se repete, então, é o que Lacan disse. Então, quis destacar aí dois argumentos que o Rodolfo identifica nessa obra. A primeira é que a figura implica que é contingente, mas o lugar do pai é necessário, é estrutural, é invariante, né? E que B, a segunda questão que identifico aí, é que no transcorrer da nossa história, então, as formas mudam, mas não mudam a estrutura, porque ela é invariante, né? Depois o Lacan ainda vai colocar a estrutura no campo do real, não mais do simbólico, e aí, né, os lacanianos vão usar isso para serem mais conservadores ainda, tá? Para usar em bom português. Ora, vejam só, né? Então, identificar essas mudanças, mas por alguma razão, nos modos de sofrer, nas famílias, no social, mas por alguma razão, afirmar que elas seriam tão somente superficiais, mas não estruturais, justifica que a gente pense nos termos, nos termos do Derrida, que o Rodolfo resgata, e se trata talvez de uma resistência autoimunitária, né? Os termos que o Derrida coloca, o Rodolfo resgata. Ou seja, uma resistência da psicanálise a ela própria. Ela nota mudanças, ela lê o contemporâneo, mas, diante disso, recua, de certa forma. Então, ela resistiria aos seus próprios achados quando estes põem em xeque sua tradição, resistindo, paradoxalmente, né? A gente pode pensar a si mesma, para manter um estado onde a gente se identifica, a gente está confortável com a nossa teoria. O Dufo, inclusive, vai falar dessa obsessão dos psicanalistas com a sua própria identidade. Isso passa necessariamente pela nossa relação com a teoria, os conceitos que nos são caros, porque a gente aprendeu, porque a gente conhece, porque a gente está confortável com eles. E
Bom, aí nós temos razões assim, afetivas, libidinais, internas para vasculhar a respeito da nossa ligação, né, com certos sistemas. Mas eu queria trazer, né, para ir finalizando, algumas questões, algumas frases e ideias do próprio Rodolfo, né, cito ali da página 92. Ele vai dizer o seguinte: a frequência abusiva com que se recorre ao expediente do substituto paterno dá boa conta desta política de confisco, pela qual o nome do pai absorve, submete, reduz outras funções e outras significações potenciais ou efetivas. Ou seja, vira esse polo, assim, essa ideia que a gente usa para reduzir alguma diversidade, né, e ela acaba absorvendo. Então, explicando melhor, né? Ele defende, então, a singularidade irredutível de cada vínculo, por exemplo, né, de uma criança com um adulto relevante na sua vida. Bom, esse é um substituto paterno, ou seja, né, eu estou procurando a história da criança, o que faz aquela função que eu acho que é necessária, que é invariante, que obrigatoriamente alguma pessoa vai exercer. Essa relação, ele vai dizer, não deveria ser sumariamente absorvida pelo polo paterno, fazendo desse adulto um simples e óbvio substituto, né, de uma figura obrigatória, né, em uma estrutura de relações que vai ser daí necessariamente triangular e edípica. Ele diz, bom, quem sabe a gente toma, né, esse vínculo pelo que ele é, singularmente, para esse pequeno sujeito. E ele faz uso da noção, que eu achei bem interessante, né, de segundo adulto, da Jessica Benjamin, autora fundamental para o Rodolfo, como Derrida, que já foi citado. E assim ele descreve: o termo dá lugar a novos experimentos sociais, como de que uma menina ou um menino sejam criadas por um casal de mulheres, etc., sem dobrar imediatamente as particularidades de sua intervenção aos códigos estabelecidos em nome do pai. Então, a ideia de falogocentrismo, que é essa articulação entre falocentrismo e logocentrismo, seria uma razão androcêntrica, oriunda também do Derrida, quer dizer, não essa razão, esse termo, né, é uma ideia do Derrida que o Rodolfo, na qual o Rodolfo se apoia. Então, é apoio para o Rodolfo denunciar, inclusive, o lugar em que a mãe, e talvez a própria posição da mulher, mãe, é discursivamente amarrada. Então, ele vai dizer ali em algumas páginas adiante: o nome do pai, liberador, normalizador, antipsicotizante, é o sistema que reservou à mãe suas funções enclausuradoras, adesivas, englobadoras, mais nefastas para o desenvolvimento de uma subjetividade livre de sujeições. O androcentrismo, no fim das contas, sempre ofereceu e oferece a cada tanto uma criança para uma mulher, para o seu consumo desenfreado, em troca de leve reverência que mantenha ela no regime falocêntrico. Uma paulada, né, gente? Então, para a função paterna ser uma operação normalizante, antipsicotizante, inscrevendo o sujeito numa cultura ordenada, a função materna deve ser aquilo que corre os maiores riscos de acontecer em excesso enlouquecedor. Afinal, as mães, essas mulheres que portam uma falta fálica fundamental, muito convém a elas gozar ilimitadamente dos seus filhos como objetos colocados nesse lugar. A menos, é claro, né, que seu desejo também seja regulado, contido, normalizado pela lei fálica. Então, o Rodolfo coloca isso de uma maneira assim, muito direta, objetiva, né, sem maiores receios assim, de se fazer entender. Eu acho maravilhosa a maneira como ele descreve essas questões. Resolveria, para fins de desconstrução da tradição, para fins de abertura ao contemporâneo, a gente limpar esse sistema de marcações de gênero, de personificações, a fim de descrever uma estrutura de lugares totalmente opacos, ou seja, trocar esses termos, função paterna, nome do pai, por função terceira, como alguns fazem, por exemplo. Uma questão que eu coloco, me faço, mas não saberia desdobrar, jogo para cima essa aí. Então a gente pode argumentar que essa crítica do Rodolfo não leva em conta o seguinte, tá? Que a teoria psicanalítica tão somente descreve os modos de subjetivação da sociedade patriarcal, da qual ela mesmo berço. Ou seja, ela não prescreve, ela descreve. Ela seria, então, não necessariamente falogocêntrica em si mesma, mas um discurso que muito bem diagnostica uma razão androcêntrica que antecede. Mas vejamos, tudo bem que a gente vá por aí. Mesmo assim, a gente tem que assumir. Diante disso, a nossa posição vai ser de crítica ou de cumplicidade? Justamente aí que mora o perigo, a meu ver, né, do uso irrefletido da noção de estrutura como ontologia, como universalidade. Se a teoria consagra ao pai um lugar não contingente, não histórico, mas necessário, estrutural,
ela estende ao infinito a hierarquia paterna. E mais, né, vai considerar patológico, ininteligível, enfim, abjeto, o que não corresponde a essa hierarquia paterna. Acho que é um anacronismo tão perigoso quanto facilmente encontrável em alguns discursos e textos psicanalíticos, porque frequentemente vem disfarçado de rigor teórico. Como diz o Borges, as heresias que mais devemos temer são aquelas que aparecem como ortodoxias. Bom, aqui vou finalizando, tá, gente? Então, de toda forma, apesar dessas críticas, né, acho que uma desconstrução não precisa ser confundida com uma destruição. E aqui, né, o Rodolfo vai falar de enxertos, de abertura da psicanálise às suas áreas vizinhas, da queda de muros rígidos, de um próprio desapego da nossa identidade enquanto psicanalistas, da identidade da psicanálise, né, ou seja, de uma diversidade de saberes que podem fazer soma sem fazer completude, porque é quando a gente fica murado, aí sim a gente está se considerando completo, total, dispensando a alteridade. Um exemplo interessante ao qual eu sempre me remeto, que eu acho muito pertinente, é a sugestão do Dunker em relação ao animismo como base antropológica alternativa à psicanálise, que não substitui o totemismo, mas que a ela se acresce. Um enxerto que ele busca em Viveiros de Castro, fora da psicanálise, e que amplia a teoria, e logo também amplia, vamos dizer, nossos meios de escuta, desconstruindo não diretamente o totemismo e a referência ao pai, mas principalmente a universalidade disso. Ou seja, isso pode descrever muito bem um tipo de sintoma, pode ter sua eficácia numa época, no local. O problema é quando a gente começa a estender isso infinitamente, universalizar. A gente reduz, então, a diversidade àquilo que a nossa teoria prevê. E vejam, aqui na página 96, né, quero finalizando, como disse, cito o Rodolfo de novo. O medo da desconstrução, de que ela nos prive de velhos e queridos conceitos, velhos e queridos conceitos, eles são queridos para nós, mantém de pé o fato de que a psicanálise não pode fazer isso sozinha. Ou seja, é preciso buscar meios fora, né? Como sempre aconteceu. Esses enxertos. Então, o determinismo pode ser um sistema, mas não precisa ser o sistema, não precisa ser único. Tudo não precisa se remeter a ele. O mesmo vale para o Édipo, para referência ao pai. Não precisa ser banido, destruído do nosso pensamento clínico, mas não precisa ser tomado também como necessário, como universal, e sim como contingente e localizado. Então, por todas essas razões, acho que é um livro, quer dizer, uma tradução, um relançamento, que vem numa hora muito interessante, principalmente no contexto de pesquisa acadêmica que nós temos no Brasil, onde a gente coloca em discussão, em questão, as raízes brancas, etnocêntricas, machistas da psicanálise, as novas formas de paternidade, maternidade, etc. Né? Todas essas várias desconstruções portanto, acredito que o livro do Rodolfo muito bem contribuir, essa tradução, na verdade, muito bem, e esse lançamento muito bem a facilitar pesquisadoras, pesquisadores que se interessam por esses temas, e tenho certeza que vai ser uma grande potência de interlocução. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Vitor. Passamos já ao Paulo. Bom, primeiramente, obrigado, Vitor, né, pela tua aula, pela tua leitura, pela costura que tu fez a partir do texto. Foi muito bom te escutar. A gente não tinha conversado, né? Então cada um pouco preparou alguma coisa. Eu fiquei preocupado, né, de que talvez a gente pudesse, digamos, né, falar a mesma coisa, mas eu acho que nós escolhemos caminhos diferentes. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu queria destacar aqui. Bom, eu queria começar falando, o Josias mencionou isso brevemente antes, né? Ele falou do título do livro. Infelizmente eu não tenho o livro aqui, mas o Josias pode mostrar de novo, né? Porque
na capa do livro, né, nós temos desconstrução bem grande, né, essa palavra que acho que, né, está no centro do nosso debate hoje, mas também é uma palavra que está, acho que dá para dizer, significante mesmo, né, no sentido de como tem circulado hoje na cultura, já não apenas, né, no âmbito acadêmico, como o Vitor trazia, mas na cultura de uma forma mais ampla, né? Ou seja, quando o Rodolfo escreveu esse livro, publicou, na verdade, né? Porque a escrita vem de bem antes, essa palavra não estava colocada, né, na cultura da forma como está hoje em dia, né? E nesse sentido, sublinhando de novo isso que o Vitor trazia, né? Porque claro que numa apropriação mais de um senso comum, como é inevitável que aconteça, né? Quando uma palavra adquire, né, uma preponderância no discurso, é claro, né, que essa desconstrução muitas vezes, né, se torna muito próxima da ideia de destruição, né, de aniquilamento daquilo que foi construído, daquilo que foi pensado, uma espécie de ideia, né, de que é preciso refundar tudo, né? E obviamente não é disso que se trata, né? Nem a proposta de desconstrução do Derrida, né, que é de quem o Rodolfo toma isso, e muito menos, né, a forma também como o Rodolfo vai abordar, né, estes temas que ele propõe, né, desconstruir, né? Falando ainda sobre o título, eu queria falar sobre as palavras que não estão tão grandes na capa, mas que eu acho que são importantes também, né? A psicanálise de novo, né? E eu acho muito sacada essa expressão, né? Porque ela traz não apenas a ideia do novo, né? Que está sempre em causa, como o Vitor trazia, em função das mudanças, dos movimentos que a sociedade, que a cultura viva, e especialmente a cultura ocidental. O Rodolfo muitas vezes vai destacar isso nos textos dele, né, como um traço da cultura ocidental, esse movimento, né, criativo de mudança, né, bom, não sei se avanços, né, esse tema é um pouco questionável, mas nesse sentido, né, de uma cultura que é muito viva, que é muito aberta, num certo sentido. Então tem o novo, né, eu acho que diz, né, a psicanálise de novo, ou seja, né, ela precisa dar lugar, precisa dar guarida a esse novo, colher os efeitos desse novo naqueles, né, a quem se propõe escutar, acompanhar, e interpretar, né, ou seja, construir também, nesse sentido, construir, né, ideias, mas a psicanálise, de novo, também tem essa ideia do retorno, né? E aí a gente lembra, né, muito facilmente do retorno a Freud, né, que os lacanianos exaustivamente, né, já mencionaram, e hoje em dia se fala muito do retorno a Lacan também já, né? Então voltar, digamos assim, né, a partir do agora, do tempo presente, retornar sobre textos fundantes, né, imprescindíveis na disciplina, mas reler, né, se reapropriar desses textos, né? Então, essa ideia né, de psicanálise de novo, mas também, né, o de novo remete à repetição, né? De novo, mais uma vez, esse princípio também, né, tão caro, né? A psicanálise, o Lacan em algum momento vai dizer, né, que no início está a repetição, né? Mas nesse sentido, né, de que, bom, né, as questões, né, ou as eventuais construções que se faz, elas se recolocam a cada tempo, mas a cada paciente
a cada encontro, né, é preciso voltar, né, a se reencontrar com o pensamento, com a teoria que nos dá subsídio, né? Ou seja, poder fazer esse momento, né, esse movimento de retorno. E por último, né, fala da desconstrução da psicanálise tradicional, né, e essa ideia da psicanálise tradicional, eu acho que vale a pena também levar em conta, né, porque num certo senso comum, a psicanálise tradicional é ainda, né, a psicanálise tradicional da época do Lacan, né, que era a psicanálise a psicologia do ego, né, que ele criticava, que ele tanto questionava, né, mas eu acho que é importante, né, eu acho que o Vitor falou também bastante disso, né, ou seja, o tradicional como aquilo que tem tendência a abrir mão das suas certezas queridas, né, ou seja, que aposta, digamos, né, na tradição como uma chave, né, de interpretação, de leitura, de compreensão. E nesse sentido, né, bom, qualquer psicanálise que não esteja aberta àquilo que de novo, né, se recoloca de novo, né, ou seja, a cada tempo histórico, mas também a cada transferência, a cada paciente, né, corre o risco de se tornar essa psicanálise tradicional, né? E aí eu vou trazer uma crítica que o Rodolfo muito sagazmente capta, que é que ele vai se perguntar assim, né? Por que o Freud e o Lacan, né, e os psicanalistas, muitos psicanalistas, reiteradamente, né, afirmam que a psicanálise não é uma cosmovisão, né? E claro, né, quando tem uma negação que insiste, a gente precisa espichar os ouvidos, né? Por que precisa se repetir tantas vezes que não é uma cosmovisão? Porque, de novo, né, a depender da como se toma isso, né, um texto, uma teoria que nos dá subsídio para uma prática, ela pode sim se tornar uma cosmovisão. Como exemplo, né, de novo, do que o Vitor falava antes, né, essa ideia do pai como ordenador e como garante do sujeito, né? Ou esse lugar da mãe como lugar do incesto, do excesso, né? Então, se isso, né, digamos assim, não é do nada que vem, né? Ou seja, vem escuta, vem de um tempo, né, tomar determinados princípios, né, como verdades universais e inequívocas, torna também, né, uma construção teórica, uma cosmovisão, porque, bom, coloca, né, lugares e verdades a priori. Eu acho que essa é uma provocação muito pertinente que o Rodolfo faz, né, e que acho que diz respeito também a essa ideia da psicanálise tradicional, né, ou seja, até mesmo, né, uma psicanálise muito moderna se coloca nesse lugar, né, de um saber, né, com princípios que não podem ser colocados em questão, ela está, de alguma forma, se colocando nesse lugar da tradição. Seguindo, também, né, ainda na psicanálise, de novo, né, eu lembro daquilo que o Lacan falou a respeito da psicanálise, né, que cada analista refunda a psicanálise, porque embora, né, de novo, tenham textos, tenham transferências, tenham conceitos compartilhados, é cada um a partir da sua trajetória de vida, sua trajetória de estudo, sua trajetória de análise, a sua trajetória clínica também, né,
Bom, daí, digamos assim, né, emerge uma psicanálise que é singular, que, de novo, digamos assim, né, se reatualiza. Isso no melhor dos casos, né, porque, de novo, se é apenas se apropriar de um saber e aplicá-lo, aí se está um pouco nessa lógica da tradição, né? E eu penso que o Rodolfo faz isso em ato, né? E a gente percebe essas marcas, né, digamos assim, desta psicanálise muito singular dele, que passa, eu penso, né, por um lado, colocar assim no primeiro lugar pela clínica, e a clínica dele, como vocês sabem, é uma clínica, embora não exclusiva, né, mas uma clínica onde o trabalho com crianças e adolescentes tem um lugar muito importante. Então, essa marca do trabalho, né, com as crianças que, digamos assim, anunciam aquilo que está se cozinhando em termos do social, né? Bom, o analista de crianças está ali acompanhando como isso vai emergindo, se desdobrando, e nós percebemos isso muito no texto do Rodolfo, né? De novo, né, numa contraposição com essa ideia da tradição, né, porque a criança vai, digamos assim, colocar em questão a tradição. É, e, e outra marca, né, que eu acho que também é muito perceptível, né, muito presente no pensamento e no trabalho do Rodolfo, é o diálogo com o campo da filosofia, e aí está o Derrida, mas não apenas, né, o Derrida especificamente. Na clínica com a infância, um diálogo muito profícuo e muito profundo com o Winnicott, né, que ele vai desdobrar ao longo de toda a sua obra, mas também com a música. Talvez alguns de vocês não saibam, né, mas o Rodolfo ele tem uma formação em música, né, inicialmente. E isso, né, é um aspecto que também está muito presente no vocabulário, mas também na forma dele de escutar, né? Ou seja, e acho que inclusive está no texto, e isso foi um desafio na tradução, né? Porque é um texto que muitas vezes, né, repete palavras, né? Ou seja, tem uma musicalidade no próprio texto, né, que talvez vai contra algumas tradições de boa escrita, né? E que eu tentei no máximo possível preservar, porque eu penso que tem essa música que também né, faz parte do pensamento dele sobre a clínica e da forma de escutar também, né? Então, eu acho que é importante assim um pouco também, né, falar aqui do que são, né, essas transferências do Rodolfo que estão muito presentes no pensamento e no trabalho dele, né? Então, né, Derrida, Winnicott, bom, tem aí outros autores também, mas queria destacar esses dois e essas áreas, né, a filosofia, a música e as crianças e os adolescentes, né? Essa pergunta, né, que um pouco nos reúne aqui nessa provocação que o Josias colocou sobre a desconstrução, né, eu penso, né, que a psicanálise é uma prática desconstrutiva por si só, digamos assim, né? Ou seja, isso está, digamos, né, analisar é separar, digamos assim, né, desconstruir de uma certa forma, né, tomar os elementos, tomar os detalhes, né, que compõem uma imagem, que compõem um sintoma, enfim. Então, né, eu penso que essa ideia de
desconstrução, ou seja, né, de acompanhar, por exemplo, o percurso de um significante na vida de um sujeito, né, até bom, né, um lugar de origem com muitas aspas, né, que vai se manifestar mais tarde como um sintoma, né, colocar perguntas onde não havia uma pergunta, né, onde havia uma verdade incontestável, né, também é uma prática desconstrutiva e que é a prática de cada dia da análise, né? Mas, de novo, né, não é destrutivo, mas é um pouco seguir, né, o caminho, né, em que uma determinada proposição se formou e se apresenta, né, como algo que não pode ser questionado. E eu penso que tem uma afinidade, de novo, muito grande, né, do Rodulfo com a clínica, com a infância, que é essa heresia que as crianças muito naturalmente cometem, né, em fazer perguntas que deixam os adultos sem resposta, ou deixam os adultos constrangidos, ou deixam os adultos bravos, né, e dizem porque sim, porque isso é assim, isso não se fala, isso não se pergunta, né, e ele vai trazer isso um pouco, bom, de novo, né, para a relação dos analistas com a própria psicanálise, né? Ou seja, ele é um pouco essa criança ali, né, que vai provocar, que vai colocar essas perguntas, e quando a gente lê o texto dele, né, a gente diz, puxa, né, essas perguntas, essas provocações, eu acho que elas ressoam muito porque talvez muitas delas, em algum momento ao longo da formação, já nos surgiram, mas, né, frente, digamos, à autoridade do saber, dos mestres, né, não se ousou, digamos assim, colocar. E o Rodulfo nos ajuda, e eu acho que isso areja muito, né? Ele diz, olha, a psicanálise não é uma disciplina que se dá bem com totens e com tabus. Se a gente não pode colocar questões, bom, né? De novo, ele traz essa ideia, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Nós não podemos ser estes ferreiros com um espeto de pau, porque, de novo, né? O efeito que uma relação com denegações, com recalques, com desmentidos em relação à nossa teoria, evidentemente também vai ter efeitos na prática, né? Porque vai fechar os ouvidos, ou mais que os ouvidos, a percepção, né? Porque a atenção flutuante ela não é apenas escuta, ela é também, né, acompanhar outros registros visíveis e invisíveis, né, do que acontece, a música da transferência, enfim. Mas eu acho que, né, essa posição do Rodolfo, né, um pouco dessa criança sem medo de brincar com coisas muito sérias, ela é muito importante. Eu acho que também isso contribui, né, para um efeito transferencial, pelo menos no meu caso, né, que esses textos, o texto dele, né, teve. Inclusive, né, e ele também vai trabalhar, vai nos lembrar disso, na verdade, né, o quanto, né, um dos efeitos do significante, né, ou seja, de novo, né, aquilo que significa, que produz significado, um outro lado da moeda do significante é um efeito superegóico, porque ele também ele recorta, mas de alguma forma ele inscreve também né, dentro da lógica fálica. Então, ele destaca isso, né, para poder também estar atento e desconstruir nesse sentido, né, essa face superegóica que muitas vezes acompanha, né, determinadas expressões, determinadas verdades, determinados conceitos. Toma um pouquinho.
eu queria, a respeito disso que eu estava falando agora, né, que eu acho que diz respeito a uma ética que ele põe em causa aqui também, né, embora ele não faça uso desta palavra, mas eu penso que diz respeito a uma ética, né, uma ética analítica na sua essência. Então, esse movimento, né, de poder colocar as perguntas impertinentes, as perguntas incômodas, né, que o Rodolfo vai nomear como atitude analítica, né? Então ele vai fazer um deslocamento do saber analítico, digamos assim, para a atitude analítica, né? Essa que de alguma forma também funda a psicanálise, né? Quando o Freud então né, resolve escutar, né? Escuta aquilo que a Ana bom, vou ouvir, né? E essa ideia, né, da atitude analítica, eu acho que ela é muito importante, né, porque, de novo, diz respeito a uma forma de fazer, né, seja no que diz respeito à clínica, né, sem a qual a psicanálise, né, não é muita coisa, ou talvez é apenas, né, isso uma chave de leitura, ou pode ser uma cosmovisão, né, mas a clínica é o vivo, né, do pensamento analítico. Mas então queria destacar, né, essa expressão que é muito cara a ele, que ele muitas vezes vai trazer, né, atitude psicanalítica. Tem um outro aspecto também, o Vitor estava falando antes, né, um pouco né, do quanto este livro pode contribuir para os debates que hoje em dia se tem na universidade. E eu acho que essa é uma característica também muito valiosa, né, da posição do Rodolfo, porque ele é, talvez hoje em dia não mais porque ele já está bem velhinho, né, mas ele foi, pelo menos durante muitos anos, professor na Universidade de Buenos Aires, né? Então, esse contato, né, não apenas com as crianças e com os adolescentes na sua clínica, mas também com os jovens psicólogos e analistas em formação, que é algo, né, que também permite a ele trazer de forma muito ao vivo, né, os efeitos do discurso analítico naqueles que estão ingressando, que estão se aproximando disso, né? Então, bom, como, né, como são transmitidas, né, determinados conceitos, determinadas verdades, as posições de mestria, as perguntas, né, que ficam constrangidos em fazer, ao mesmo tempo, as perguntas que eles se permitem fazer, justamente por estar nesse momento de formação. Então, eu penso que esse contato, de novo, né, com o novo, né, seja na clínica, seja no âmbito, né, das novas gerações de psicólogos e de analistas, traz também, né, um pouco como ressoam, né, aquilo que está estabelecido numa certa tradição, né? E eu acho que isso também contribui muito para determinadas questões que ele nos apresenta aqui, né? Esse contato também, né, com os jovens que ingressam na psicanálise, né? Assim como, claro, eventualmente também, né, críticas a, aos colegas, né, mais institucionalizados, né? Eu me lembro me lembrei só de um pequeno exemplo agora, assim, para compartilhar o xiste, né? Mas onde ele vai trabalhar, por exemplo, né, num desses textos aqui, essa ideia, né, de que toda separação implica uma perda, implica um luto, né? Esse princípio, digamos, aqui cola de novo, né, dois significantes. E ele vai dizer que ele encontrou uma vez um colega num evento
qualquer, em que esse colega falava do luto, né, ele disse, bom, qualquer coisa, né, da qual eu me separe, por menor que seja, implica um luto, mesmo que pequeno. Por exemplo, essa caixinha de fósforo, se eu jogar ela fora, eu preciso fazer um luto, né? Mas aí a gente vê o efeito que tem realmente, né, quando algumas verdades, né, inquestionáveis se apresentam, né, como dadas, e bom, aí de novo, né, o cara vai chegar a esse delírio de que ele precisa fazer algum tipo de luto por uma caixinha de fósforo vazia que ele joga fora, né? E o quanto isso também, evidentemente, vai atravessar a escuta, né? Por exemplo, diante de um paciente que está fazendo um processo de separação que vai abrir para novas possibilidades de vida, né? Ou seja, uma separação marcada pelo desejo muito mais, né, do que pela perda. Bom, né, um analista, né, que está colado a esta ideia, né, da separação como perda, ele vai ficar dizendo, não, em algum lugar temos que achar um luto aí, né? E se não tem luto é porque você está recalcando, você está denegando, né? Então, enfim, né, um pequeno exemplo, né, mas que eu acho que fala muito, né, dessa impertinência, né, com a qual o Rodolfo vai tomar alguns desses pontos que ele vai desconstruir. Enfim, eu acho que eu já falei bastante, a gente, né, vai ter um tempo ainda para conversar, mas, né, queria reforçar o convite do Vitor. Eu acho, de novo, né, eu não sou um universitário, eu sei que muitos que estão aqui são, e eu acho que, para além, né, do âmbito da universidade, com as questões novas, né, que eu sei que estão muito vivas aí, eu penso que esse livro ele é muito importante também para aqueles que têm o seu trabalho inscrito nas instituições analíticas e na clínica, né? Porque, de novo, né, eu acho que o efeito da leitura, né, do contato, não apenas com isso que ele traz nos seus textos, né, mas com essa atitude, né, que ele nos lembra, digamos assim, que precisamos ter também para com o texto, né, que nos dá subsídio para pensar. Bom, né, eu acho que também, né, fora do campo, né, da pesquisa e desse pensamento, né, desconstrutivo muito presente, né, e muitas vezes mais destrutivo do que desconstrutivo, mas para qualquer analista ou psicólogo, enfim, informação é realmente um texto muito, né, cujas provocações certamente não vão passar sem deixar algum efeito. É isso. Obrigado pela escuta de vocês. Obrigado, Paulo. Bom, de fato foram duas aulas aí, né? Não só sobre Ricardo Rodolfo, mas sobre que leituras a gente pode estar fazendo, que releituras a gente pode estar fazendo de psicanálise, para que ela serve de fato. Como a gente tem uns minutinhos ainda, deixar aberto para inscrições ou questões aqui no chat. Quem quiser abrir o microfone e falar também, fique à vontade para perguntas, comentários. Posso só fazer um comentário rapidinho? Até porque Claro. aproveitar que o Paulo está aqui, né? Não, assim, eu só queria, enfim, agradecer a fala de vocês dois, é ótimo escutar vocês sempre, né? Mas, Paulo, eu queria te dizer, assim, já que nós estamos virtualmente, da qualidade da tradução, Paulo, assim, é uma tradução que é muito difícil, eu teria muita dificuldade em fazer essa tradução, né? E eu acho que tá super legal, e agora tu testemunhou um pouco, né, desse lado do amador, mas do amor, né? Então, e eu sei que tu tem outras traduções ali por ali do Rodolfo meio engavetadas, que eu acho que vale a pena agora né, com a editora do Josias poder colocar
para a rua. Né? Enfim, era isso, só esse comentário que eu queria, né, falar, o reconhecimento desse trabalho, enfim, fazer uma tradução é super árduo, né, mas está muito legal, de um texto que é impossível de traduzir, né, mas enfim, é isso. E mais, pessoal? Bom, Alguém vou tinha levantado a aproveitar, mãozinha. né? Que bom te ver, Andréia. Ah, tá. Posso só fazer um comentário breve sobre isso Claro, que a claro. Andréia falou do impossível. Ah, eu acho que, né, no momento em que eu me lancei a essa tradução, eu não pensei muito, eu fui indo só, e eu acho que agora, né, onde retomei a leitura e passei alguns pentes finos, né, no texto, talvez esse caráter impossível ficou mais perceptível para mim e deu também, né, uma certa angústia, né? Será que esse texto, né, está em condições de ir para os leitores, né? Bom, enfim, eu fiz o possível, né? Mas de novo, lembrando daquela brincadeira dos impossíveis, né? Educar, governar e psicanalizar. Um pouco a gente já está acostumado a lidar com impossíveis, então talvez isso tenha ajudado. Fernando, Oi, tudo bem, gente? Bom, queria agradecer também essa oportunidade dessa conversa, ouvir essas duas aulas maravilhosas aí, os melhores professores, assim, né, que ensinam recusando uma posição de maestria, assim, eu acho que hoje fica para mim muito esse registro, assim, uma alegria rever o Paulo também, que há anos eu não via, minhas professoras, Milena, Andréa, outras colegas, enfim, muito, muito legal, obrigado pela organização dessa conversa. Eu queria fazer uma pequena pergunta, que eu acho que direcionaria mais ao Vitor, assim, num primeiro momento, mas acho que para o Paulo também, para quem quiser responder, que é uma inquietação pessoal minha de muitos anos. E eu queria saber o que que vocês pensam a respeito disso. É, Antes de fazer psicologia, eu fiz ciências sociais, e na graduação de ciências sociais a gente lê muito a sociologia estruturalista, né? O principal nome do estruturalismo na sociologia é o Bourdieu, que é um francês cuja marca é fundamental nas ciências sociais, né? Até hoje, inclusive. E era um estruturalista de carteirinha, assim, aliás, textos exemplares do método estruturalista, acho que isso que o Pedro fala, né? E que o Vitor fala. Acho que tem muitos livros do Bourdieu que são verdadeiras aulas do método estrutural e que mais tarde eu reencontrei no encontro com Lacan e com o ensino lacaniano. Aí teve um momento em que eu comecei a me perguntar a respeito da filiação entre estruturalismo e francofonia, porque me parece, eu não sei se vocês estão de acordo, que os principais nomes do estruturalismo são franceses, né? E são exemplarmente franceses, né? Bourdieu na sociologia, o Lévi-Strauss na antropologia, o Saussure na linguística. O Saussure não era francês, mas era francófono, né? Ele estava no mundo francófono, era suíço de origem, se não me engano. É, bom, pegando esses três nomes, mas é, situando que foi um movimento filosófico que fez muita marca na França, eu comecei a me perguntar qual é o peso disso, né, desse movimento filosófico ter nascido na França, que é um país muito estrutural, né, que é um país que sempre primou muito pelo conjunto, pela estrutura, né? A França foi o grande império do século XIX, né? Que fazia o apelo à tradição, que fazia o apelo à união, ao conjunto, né? E expansionista e violento. Na transição republicana também, a França conservou isso, né? A República sempre foi muito centralizadora, até hoje, né? As decisões nas cúpulas, a primazia do conjunto, do corpo social, né? O medo, às vezes, fantasmático da desunião, da desagregação, né? E tal. É um país que tem a conservação do patrimônio como uma regra aceita mais ou menos unanimamente, né? A lei de conservação do patrimônio, a filiação simbólica à tradição é algo mais ou menos unânime na França, né? Tanto é que é uma cidade, são cidades inteiras, às vezes tombadas, né?
tombadas no sentido do patrimônio histórico, né? Não podem ser modificadas sem uma alteração da legislação. E é um país que também está vivendo desafios muito importantes e difíceis por ter muito presente o peso da tradição, inclusive, né, na sua negociação, né, com as ex-colônias e com os traumas envolvidos, né, na colonização. E então eu fico pensando, e acho que o Vitor falou isso hoje, né? Assim, esse universalismo do totemismo, né? O universalismo é uma ideia muito cara aos franceses, né? O universalismo republicano também é algo muito unanimamente aceito, né? Embora eles tenham sido, bom, a negação e a crítica disso também é muito forte, nasce aqui, né? Eu digo isso porque eu estou vivendo na França atualmente. Mas, assim, a minha pergunta é essa, assim, sabe, Vitor e Paulo, assim, eh, como pensar o estruturalismo e esses problemas que a gente conversou hoje à luz dessa experiência social muito francesa e muito arraigada numa história francesa? Assim, qual é o peso disso para vocês? Assim, eu acho que é um pouco assim convidar vocês a pensar uma história social das ideias, assim, né? Assim, mas enfim, eu sei que é uma inquietação muito minha, assim, espero não chateá-los, mas é algo que é isso, né? O Pedro, o Paulo falou, né? A dificuldade de escutar, né? Hoje, o debate público francês tem dificuldades imensas por esse amor à tradição, né? Então, é isso. Queria só jogar essa e, enfim, agradecer de novo. Olha, Fernando, tem uma tese aí, né? Essa pergunta é uma tese. A primeira coisa, sugiro um filme chamado Primavera em Casablanca, 2017. Sugiro para todo mundo, tá? Segunda coisa, não vou explicar, só vou sugerir, é isso aí. Segunda questão, nos remonta, na verdade, à questão da estrutura enquanto ontologia ou método, que eu acho que é discutido por vários, mas bem compilada a questão pelo Humberto Eco, nesse livro que chamei, na Estrutura Ausente. Ela não se encontra em lugar algum, talvez se encontre em nós mesmos, talvez é uma coisa dos franceses, né? E assim por diante. Né? De fato, eles têm essa coisa com a pátria, a França, até o Sade, que queria destruir tudo para fazer uma França melhor, mais republicana, né? A França. Então, me faz pensar nisso e também num livro que me chamou muita atenção, também na época que estava aí as voltas com o Rodolfo, doutorado, que é A Invenção da Cultura, do Roy Wagner, que é um antropólogo, não sei se é inglês ou americano, não lembro, na verdade, mas que me chama a atenção porque ele diz que os antropólogos que estudaram culturas não ocidentais tiveram que inventar um conceito, tiveram que inventar a noção de cultura para dar conta de uma coisa externa, né? Para dar conta de organizações sociais, povos que não se viam como uma unidade necessariamente, ou que não tinham a noção de cultura no seu vocabulário, nem no seu léxico, nem no seu pensamento, chamemos assim. Isso chama atenção, né? De novo, o método de abordar culturas implica que se tome uma certa coletividade em termos de cultura. E aí já tem uma imposição de uma grade, de uma compreensão que pode ser estrutural ou não, né? Mas, veja, de novo a questão do método, né? Do método versus ontologia. Penso por aí, né? Sem dúvida o estruturalismo, mais que o método, é um fato na história francesa e, bom, diz bastante dele, sem dúvida. Só sei responder isso, Fernando. Mais uma coisa, é de lá que vem a famosa declinologia francesa, ou daí, já que está na França, que é como chama esse movimento de entender, né, a cultura atual como um declínio do que vem antes, o declínio do pai, etc. Alguns já chamam de declinologia francesa, vejam só. Essa pergunta ela é para o Vitor, sem dúvida. Eu não teria muito mais a complementar, mas em relação à França, né, eu penso que tem uma
um certo paradoxo, né, nessa relação que a França tem com a tradição, né? Porque a tradição francesa que funda a França, a República Francesa, é uma revolução. E então, né, tem, eu acho que essa tensão, digamos assim, né, que está colocada. E o próprio Lacan, é engraçado isso, né, mas o Lacan vem de uma família tradicional católica francesa e bom, né, foi também alguém muito revolucionário num certo sentido, né, com esse, enfim, né, com esse caráter questionador, foi lá atacar a IPA, foi lá, né, na vanguarda, né, nos movimentos de vanguarda de pensamento. Então, é isso, né? Esse universalismo francês, né? E é muito engraçado, eu tive recentemente aí, né? A gente vê o lema da Revolução Francesa nas prefeituras de uma biboca do interior, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, né, que, digamos assim, a tradição seja uma revolução contra o poder estabelecido, certamente deixa uma marca também numa nação, né? Enfim. Pessoal, a gente já está chegando no nosso horário. Uma última questão, um último comentário. Tânia. Bom, primeiro eu queria agradecer o evento inteiro, né, e a fala do Vitor e do Paulo. Já comprei o livro, estou esperando chegar. Quero muito ler. Eu não conheci o Ricardo, mas eu acho que eu cheguei no Ricardo pelos meus estudos de Derrida. Mas aí eu tenho uma pergunta para fazer, né? Então, acho que pensando sobre a desconstrução, eu tenho pensado muito sobre movimentos de ex-alunos do Derrida mesmo, né, que vêm encabeçando questionamentos mais incisivos à psicanálise, né, em termos da desconstrução, que são os autores da teoria queer, né? Então, por exemplo, como os ícones, aí temos o Paul Preciado, né, que tem aparecido muito, né, com O Monstro que Vos Fala, a própria Judith Butler, né, com seus questionamentos. Então, do ponto de vista do gênero, né, estou pensando. E aí também do ponto de vista racial, a gente também tem uma efervescência de discussões dentro da psicanálise a esse respeito, né, pensando na questão da decolonialidade, né. Também acho que o Brasil está num momento de muita reflexão a respeito, né, felizmente. Eu queria, não sei se a minha pergunta é muito ampla, talvez vocês possam falar um pouquinho, né, porque a gente também já está fechando, mas queria saber como é que vocês veem isso. Não sei se isso está no livro, se isso contempla, né, sei que é um livro que junta muito material, né, mas queria saber como vocês olham para isso, né, em relação a essa potência questionadora e desconstrutiva, a partir desse movimento, né, que vem se apresentando, que é tanto queer quanto as questões decoloniais, né? Como vocês pensam isso? É isso, me pergunto. É mais aberto, né? Mais amplo. Olha, acho que fundamental o que está acontecendo agora, promove, como parece, debate no nível epistemológico, como o conhecimento se produz, mas também no nível político, e revela dimensões da psicanálise que estavam aí presentes, sempre estiveram, e que eram tomadas como assim dadas ou não necessariamente debatíveis, né? Bom, eu lembrei da contradição que o Paulo trazia, também da pergunta do Fernando, olha aí, né? Do seio ali do estruturalismo vem também, né, o cara como Derrida que faz isso. Interessante o quanto o tempo todo ele pensa com a psicanálise, né, e não só como crítico à psicanálise ou estruturalismo, ou alguém que vai desconstruir aquilo que está construído demais, ele pensa com. E a Butler também, né, pensa com a psicanálise, apesar de ser
recebida muitas vezes por psicanalistas como alguém que ataca de fora, ela utiliza bastante, né? Então, acho que acho que tem muito uma questão de como a gente se coloca aí, né, enquanto psicanalista, uma postura defensiva, de defesa da coisa, ou de olhar com potência esses enxertos, essas vizinhanças, essas críticas, né, que tanto contribuem para que uma área siga contemporânea, siga pertinente, uma área, uma disciplina, uma clínica, como a psicanálise, siga à altura do seu tempo, né? E como o Paulo fez uma boa correção, ele falou, no âmbito acadêmico e tal, isso vai ser muito útil, claro, eu estou pensando, né, sei que tem gente que está no mestrado e tal, né, e os professores que estão aí, o quanto é interessante esse tipo de autor ter para citar, para usar, mas isso, claro, né, entra também nas nossas nas práticas institucionais gerais e tudo mais, e na nossa ética, nossa atitude enquanto psicanalista. E então me parece, todavia, porém, que essas desconstruções têm chegado e têm sido absorvidas primeiramente no Brasil pelos âmbitos acadêmicos e depois pela instituição. Na academia isso é mais rapidamente, né, do que nas instituições, mas, enfim, não quer dizer que não chegue. É isso, Tânia, que posso dizer. Obrigado pela questão. Eu acho que foi também, eu vou usar essa expressão que o Vitor usou antes, né, para responder ao Fernando, é uma pergunta tese, né? E como eu não estou no Brasil já tem um tempo, né, eu tenho acompanhado um pouco mais à distância isso que eu sei que está muito vivo já há um bom tempo na universidade, que agora, mais recentemente, também nas instituições. Mas eu acho importante isso que o Vitor destacou, né, quando ele vai falar não apenas, né, do Derrida, mas da Butler, por exemplo, né, que são autores que pensam com, né, ou seja, autores que trabalham realmente, né, nesse viés da desconstrução que coloca questões, né, que revê, mas que se propõe a um debate. Mas eu entendo também, né, que uma outra face disso, né, e que acho que é nesse âmbito, digamos, mais amplo, talvez fora, né, do campo do debate acadêmico, né, onde essa desconstrução ela toma um viés mais destrutivo, né, onde, digamos assim, bom, né, se impõe muitas vezes, né, algo de um silenciamento, então de outras perguntas que não podem ser feitas porque agora são estas as perguntas legítimas, né? E eu penso que esse é um grande desafio, né? Ou seja, de lidar, né? Isso vocês certamente sabem e experimentam melhor que eu, né? Mas, ou seja, de novo, né, a atitude analítica, ela exige também, né, que se possa, né, que se possa seguir fazendo, né, as perguntas incômodas, né, e incomodar, bom, né, tudo aquilo que está estabelecido de alguma forma, né, como uma verdade inquestionável, né? Acho que esse é um desafio assim um pouco dentro desse viés, né, que eu percebo que esse movimento de novo, né, que já transcendeu o campo do debate das ideias e tomou conta, né, do campo social, mas como poder avançar nesse debate sem extinguir o debate propriamente dito. Enfim, mas estou falando isso também assim muito de longe. Pessoal, o Vitor tem um compromisso que ele precisava entrar já nesse horário, então ele já se retirou, se despediu aqui pelo chat, mas a gente pode seguir ainda um pouquinho a discussão. Milena, tem uma questão? Rapidinho, até pelo horário, mas eu não queria perder a oportunidade de agradecer também ao Paulo, né?
pela tradução, porque primeiro eu dizer da satisfação de rever, né? Estava com saudades. E relembrando aqui, fofocando por fora com a Andréia, ai, que saudade daquele tempo do núcleo da infância que a gente discutia lá, era um espaço tão potente, assim. Então, mas quero te agradecer muito, Paulo, pela tradução. Eu comecei a ler o livro, ainda não li inteiro, e está muito gostoso de ler, assim, né? Então, um agradecimento, e claro, ao Josias, né, pela publicação. E só reforçar isso de que eu acho que realmente vem tanto tempo depois, né, mas vem muito a calhar, e acho que a pergunta da Tânia coloca muito isso, né, como parece que esse livro veio num momento importante para nós, porque ele nos dá muitos, não só subsídios, mas eu acho que um jeito de pautar essas questões, que quando o Paulo diz que o Rodolfo não tem medo de brincar com coisas sérias, né? Que é uma expressão tão winnicottiana, né? Desse autor que se recusa a se considerar winnicottiano, no que ele também é muito sábio, né? Ele brinca com Winnicott, com Lacan, com a filosofia, mas eu acho que talvez essa seja a melhor forma, né? A gente precisa pautar essas discussões que são tão sérias, mas talvez menos, com menos pedras na mão, né? E podendo brincar um pouco mais com isso, e aí se permitir, porque isso que o Paulo fala de que certas questões se tornam proibidas, ou palavras, ou jeitos, isso é tão complicado ou emperra tanto a discussão, né? Então, eu acho que esse jeito de poder brincar com essas discussões tão sérias e importantes também fala de uma postura que nos ajuda muito nesse momento. Então, é realmente um agradecimento pela publicação, que eu acho que seria bem-vinda em qualquer tempo, mas nesse tempo eu acho que ela é um bom presente, assim. Cláudia, Então, bom dia, eu vou ser rápida. Eu quero primeiro agradecer muito, assim, esse momento, tá? Acho muito interessante, é um refresco para a mente poder ler Ricardo Rodolfo em português. Agradeço muito a tradução, Paulo, tá? Ouvindo a Andréia agora, me dei conta por que eu passei tanto trabalho, não sou grande, não sou fluente em espanhol, mas que trabalheira ler aquele livro no espanhol, né? E, enfim, né, eu quero agradecer vocês por este momento aqui, o Paulo, o Vitor, que eu conheci recentemente e também estou gostando muito das discussões. O Paulo já conheci um tempo atrás, não sei se ele vai lembrar. Que bom. Então, a minha pergunta é a seguinte, ó. Eu recebi o livro terça-feira, então só dei uma olhada assim, né, fiquei com vontade de ler mais. E aí eu estava vendo que o original do Rodolfo tem 26 capítulos, né? E a tradução tem a metade disso, assim, né? Por aí. E a Sandra comenta um pouquinho disso na introdução dela, na apresentação do livro, mas eu queria escutar um pouquinho, Paulo, como é que foi para escolher isso e os critérios, né, para fazer. Já sei que foi uma trabalheira, mas enfim, eu fiquei um pouco curiosa da construção dessa leitura mesmo, né, que fizeste na tradução. Obrigada. Oi, Cláudia, Milena, muito legal ver vocês. Tanto tempo, né? E lembranças também de encontros, Milena, do nosso trabalho lá no Núcleo. Mas, na verdade, eu só vim aqui para dar o oi e para passar, Cláudia, a tua pergunta para o Josias, porque ele é o editor e ele é o responsável também pela seleção dos textos. Eu traduzi todos os textos naquela época e encaminhei todos eles também para o Josias, mas ele, como editor que fez a seleção, eu não acompanhei de perto, mas quero desde já dizer que eu acho que foi uma escolha muito feliz que ele fez. Ele realmente conseguiu assim pensar, acho que né, o lado A, digamos assim, do livro original. Mas passo para o Josias.
Bom, aí acho que eu teria a acrescentar que, além de uma seleção que a gente fez, pegando assim textos que nos interessariam mais nesse momento aqui no Brasil, fica a possibilidade da gente fazer um volume 2 com o restante dos textos. Inclusive, essa é uma discussão que aí nós tivemos com o Ricardo, né? Publicar todos, publicar alguns, publicar em 2 volumes, e essa possibilidade está aberta. Então, dependendo de como é que circular esse livro, as discussões que forem geradas, tem outras traduções do Rodolfo também em andamento já. Então, esse livro ficou com uma abertura, né, ao trabalho do Rodolfo. A seleção não é um fechamento. Ou seja, comprem, divulguem, né? Espalhem a palavra que, né, se a gente conseguir, eu acho que vou fazer, né, o produto voltar à circulação, participar da conversa, do pensamento, né? Eu, da minha parte, eu sei que o Josias, da parte dele, temos muito desejo, né, de poder trazer né, outros textos, outras obras dele também para o Brasil. E um outro comentário, para a gente ir finalizando aqui o nosso encontro, então, mencionar que a própria Sandra e a Andrea, que fizeram o prefácio, elas mencionam no prefácio que esse livro ele ajuda, sim, nessa tarefa que a gente toma como uma tarefa decolonial da psicanálise, no âmbito daí acadêmico, mas também no âmbito da ética psicanalítica, né, em seus diversos contextos. Ele é um livro que sim, entra como fundamento para essa tarefa, no que a gente quiser pensar, de teoria psicanalítica e da prática psicanalítica, né? Isso já está bem colocado no prefácio. Certo, eu acho que estamos nos encaminhando para o final mesmo. Paulo, últimas palavras? Bom, quero de novo agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Fiquei muito feliz de ver tanta gente, de ver tantos rostos conhecidos, que eu estou com saudade. E espero poder revê-los em breve também. Bom, né, aqui já são 10 para as 4 da tarde e eu ainda não almocei. Então, tá em boa hora de gente encerrar. Perfeito. Então, eu agradeço, Paulo, em nome da Editora Discurso, a ti, ao Vitor, que precisou sair um pouquinho antes, e a todos que estiveram presentes e contribuíram com essa discussão que nós tivemos, que é uma discussão inicial, né? Acho que vão vir muitas a partir dessa publicação. E então, comprem o livro, ele ainda está em pré-lançamento, entrem lá no site da Editora Discurso e vão acompanhando também pelo nosso perfil da editora, vai ter outros eventos, outras discussões. Dia 16 de setembro, às 10, nós temos o lançamento com o Rodolfo. A gente vai ter a participação da Milena, que estava aqui falando hoje, e da Sandra, que é uma das pessoas que fez o prefácio do livro e também estuda o Rodolfo há muito tempo, né? Então já fiquem pré-agendados também para o lançamento com o autor. Certo, gente? Um abraço e até mais. Tchau.